Com a chegada do novo Superman de James Gunn, era inevitável que as comparações acontecessem. E o público sedento por comparar as forças, voltou os olhos para a interpretação do Superman de Zack Snyder, e como já se tornou um hábito, o veredito popular foi impiedoso. O Superman de 2013, vivido por Henry Cavill, foi colocado novamente na posição de alvo, como se ele fosse uma peça defeituosa de um grande tabuleiro. Mas talvez, somente talvez, essa peça esteja sendo analisada de forma simplista demais. Então hoje eu vou assumir o papel que poucos têm coragem, o de olhar essa versão com frieza, precisão e distância emocional. Não para reescrever a história, mas para expor algo que muitos ignoram. O Superman de Snyder não é o desastre que muitos querem acreditar. Antes de falarmos sobre o herói, precisamos falar sobre o mundo que o moldou. A Krypton de Snyder não é apenas um cenário de fundo. É um organismo vivo, é funcional, tem política, ecologia e falhas internas. Aqui o planeta não explode por um acidente cósmico conveniente. Não, a ruína vem da própria arrogância kryptoniana. A exploração do núcleo em busca de energia até o colapso inevitável. Esse detalhe muda tudo. Não é uma grande tragédia mágica, é uma consequência lógica. É civilização e ciência, transformadas em autodestruição, um reflexo de sociedades que se acham invulneráveis, até não serem mais. E é nesse contexto que Jor-El e Lara fazem algo que vai muito além do que simplesmente salvar o seu filho. Eles enviam o filho para longe como a última esperança de liberdade de sua espécie. Kal-El nasce sem um destino pré-programado, rompendo toda a tradição de nascimentos fabricados para servir a funções pré-determinadas. Ele é literalmente o primeiro kryptoniano em gerações a ter liberdade de escolher quem ele quer ser. Zack Snyder não mostra pra gente um Clark Kent sorridente, correndo por campos dourados, a todo momento se divertindo e brincando. Até porque essa é a vida de um garoto comum. Ele não é comum, ele não é um humano, ele é um alienígena, ele é um kryptoniano. Ele nos mostra um garoto em estado de alerta permanente. Imagine ouvir cada batimento cardíaco, cada conversa sussurrada, cada rangido de metal, porém tudo ao mesmo tempo. Para uma criança isso aí não é um dom, é uma sobrecarga. E seu pai, Jonathan Kent, o pai terrestre que o adotou, não é aquele arqueotipo otimista e inspirador que toda vez a gente está acostumado a ver. Ele é um homem normal, ele entende o perigo de um mundo que teme o que não compreende. Ele tem uma noção real do que o filho dele, que ele ama tanto, pode passar na vida. Então seu dilema não é como fazer o filho voar mais alto, mas sim como evitar que ele seja derrubado antes mesmo dele decolar. Essa construção ela é vital para você conseguir compreender o Clark quando ele está adulto. Ele cresce dividido entre a vontade de ajudar e o medo das consequências. É um dilema que o Snyder planta logo cedo e que ecoa até o confronto final. Tem uma cena em que Clark salva as crianças do escolar, tirando o escolar de dentro do rio. Porém, ele é visto, pessoas falam que ele não estava lá, que ele que tirou o ônibus de dentro da água. E depois o pai dele chama a atenção dele por conta disso e ele fala o quê? Mas eu deveria deixar eles morrerem? E isso mostra a preocupação do pai dele em ele se mostrar para o mundo, principalmente antes dele estar pronto para assumir a responsabilidade. Nessa época, no caso, ele ainda era uma criança, um adolescente. E isso também é mostrado mais pra frente em outras cenas. Quando Zod chega à Terra, o Clark encara pela primeira vez o risco real. Não é mais um dilema teórico. Agora a Terra está literalmente à beira da aniquilação e ele é a única barreira entre a vida e a extinção. E é aqui que o roteiro faz um movimento brilhante. O primeiro outro kryptoniano que o Clark encontra não é um aliado, mas é um opositor, é o Zod. E ele oferece exatamente o que o Clark sempre quis: pertencer. Um planeta novo, um povo que vê ele como igual, onde ele não se sinta diferente das outras pessoas, onde as pessoas consigam realmente compreender ele. Porém, o preço disso é a destruição da Terra. E ele escolhe o quê? Ele escolhe proteger o mundo que o teme, em vez de salvar o próprio povo. Essa decisão é o coração do personagem.
sacrificar o que ele mais deseja em nome do que é certo. Essa é a essência do Superman. Ele sempre tenta fazer o que é certo, porque a criação dele foi assim. Então não é que ele seja um ser perfeito, mas é que tentar ser perfeito exige sacrifícios. E esse é o fardo que o Superman carrega com ele. E esse fardo representa o Superman muito bem. Tem uma cena do cartoon da Liga da Justiça em que ele fala que a todo momento ele precisa se segurar, porque ele se sente vivendo num mundo feito de papelão. Então simplesmente o Superman não pode ser ele normalmente, porque ele vive entre seres frágeis. E esse é o fardo que ele carrega com ele desde pequeno. A cena em que o Superman quebra o pescoço de Zod é uma das mais criticadas e uma das menos compreendidas. Aquilo não é frieza, é desespero. Ele tenta impedir, ele implora, mas Zod não recua. A escolha era simples: uma família morre agora ou milhões morrem depois. O impacto psicológico é evidente no instante seguinte. Ele não comemora, ele não se ergue como vencedor, ele grita, porque matar não estava no seu plano. Mas não existia nenhum outro plano, ele precisava fazer aquilo, porque aquilo era o certo. O Superman de Zack Snyder carrega peso, dúvidas, falhas. Ele não é um ícone inalcançável, mas sim um ser que carrega e sofre as consequências. Quando em Batman vs Superman ele é acusado pelos danos colaterais de suas ações, ele sente. Ele não se esconde atrás da bandeira do herói perfeito. Essa é a diferença. Nas versões clássicas, o Superman é um mito, e na de Snyder, eles põem ele mais como um homem com um fardo de ser um mito. Ignorar essa abordagem é recusar um estudo mais profundo sobre o que significa ser o Superman em um mundo imperfeito, tentando ser perfeito. Até mesmo as atitudes corretas que ele tomar, se feitas de forma imprudente, podem causar impactos maiores. Afinal, ele é um ser muito poderoso, quase um deus perante a humanidade. E é por isso que o Snyder resolveu não fazer um escoteiro de capa. Fez um personagem que encara a realidade como ela é, complexa, contraditória, moralmente cinzenta. Você pode até preferir outras versões, mas negar o valor dessa interpretação é com certeza fechar os olhos para uma das representações mais humanas e paradoxalmente mais heróicas que o cinema já deu ao último filho de Krypton. E se você esperava que esse ia ser um vídeo para falar bem ou mal do novo filme de James Gunn do Superman, você se enganou. O foco não é no presente, é no passado. É o passado que muitos rejeitaram sem observar com atenção. O Superman de Zack Snyder não é perfeito, porém talvez seja exatamente essa imperfeição que o torna digno de análise e de respeito. E se você quer saber o que eu achei do filme do James Gunn, eu vou deixar o vídeo aí no card e também aí embaixo na descrição. Se você gostou dessa análise, já deixa aquele like, comenta aí embaixo qual a sua opinião sobre esse assunto. Você tem total liberdade de discordar de mim e dar a sua opinião aqui embaixo, porém respeite a opinião de todos os outros que também estiverem comentando. Não se esqueça de se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo geek em geral. Te espero no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu!